Além do julgamento da deputada Carla Zambelli, de Débora Rodrigues, acusada de pichar a estátua da Justiça nos atos do dia 8, tudo pronto para o julgamento nesta terça-feira do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Os ministros vão analisar se a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contém elementos suficientes para a abertura de uma ação penal. E quem tem as informações sobre o assunto, a preparação para o julgamento, expectativa, os bastidores, é a repórter Ana Paula Ramos, em Brasília. Oi, Ana, bem-vinda. Boa noite para você. Boa noite, Adriana, Larissa, uma ótima noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, começa amanhã no Supremo Tribunal Federal o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados, ali considerados do núcleo principal, sobre esse plano, esse suposto plano de tentativa de golpe. Esse julgamento acontece na primeira turma do STF, composta por 5 ministros, o presidente, que é o Cristiano Zanin, o relator Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Há atualmente uma preocupação muito grande com a segurança ali em torno do prédio do STF. Foi feito todo um esquema reforçando essa segurança e estão marcadas 3 sessões. Amanhã pela manhã, amanhã à tarde e na quarta-feira pela manhã. A expectativa, então, é de que seja concluída essa análise na quarta-feira, mas pode sim que seja necessário outras sessões extraordinárias para análise do caso. Lembrando que o mérito não vai ser analisado nesse julgamento, é apenas uma análise da denúncia, se ela vai ser aceita ou não, se há indícios de autoria e de materialidade, ou seja, se um crime foi de fato cometido. E aí depois, caso a denúncia seja aceita, é que vão ser instaurado ali o processo penal, esses acusados vão se tornar réus e vão ser colhidos os depoimentos, ouvidas as testemunhas, colhidas provas também. A expectativa em relação às defesas é de que eles reforcem aquele discurso de que não tiveram acesso a todas as provas, questionem o papel do Alexandre de Moraes, principalmente a defesa ali do Jair Bolsonaro, questiona que o Alexandre de Moraes seria vítima do plano e seria também juiz instrutor, ou seja, conduziu as investigações e, por isso, não poderia participar do julgamento. E outro pedido também que a defesa de Jair Bolsonaro faz é de que essa denúncia não seja analisada apenas na primeira turma, mas seja levado para o plenário. Volto com vocês. Obrigada, Ana Paula Ramos, direto de Brasília, trazendo para a gente um pouco desses bastidores, e de como vai ser esse julgamento, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de outros 7. Na verdade, o julgamento da denúncia, O Supremo vai definir se aceita ou não a denúncia de tentativa de golpe relacionada a esse grupo. Vamos entender, então, quem faz parte desse primeiro grupo que será julgado nessa terça-feira? Acompanhe na tela, então, com a gente tem em detalhes para você quem são, as pessoas que serão julgadas nesta terça-feira. No julgamento será avaliado, então, esse núcleo crucial, segundo a Procuradoria-Geral da República. O que é esse núcleo, O núcleo que teria planejado a tentativa de golpe, responsável pelas ações, por pensar as ações, esse núcleo principal. E estão nele o ex-presidente Jair Bolsonaro, também Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, também Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Também faz parte desse grupo o general Augusto Heleno, que foi ministro de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência no governo Bolsonaro. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Então, são esses que fazem parte, do núcleo crucial que vai a julgamento, São, ao todo, 8 indiciados que serão julgados nesta terça e nesta quarta-feira, Fazem parte do que a Procuradoria-Geral da República chama de núcleo crucial, esse núcleo principal, Como eu disse há pouco, segundo a denúncia, foi desse grupo que partiram as principais decisões e também aquelas ações de impacto social. A gente tem ainda as penas, que podem ser imputadas a esse grupo, a gente acompanha também na tela, e os crimes pelos quais eles podem
podem responder. A gente tem uma lista, são 5 no total. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena que varia de 4 a 8 anos de prisão. Golpe de Estado, pena que é aplicada por prisão no período de 4 a 12 anos. Associação criminosa armada, pena inicial variando de 1 a 3 anos de prisão. Dano qualificado, pena de 6 meses a 3 anos. E também deterioração de patrimônio tombado, pena de 1 ano a 3 de prisão. E só lembrando, né, que há outros julgamentos marcados, a gente vai conferir também, não só esse julgamento que será realizado nesta terça e quarta-feira. A gente tem julgamentos previstos também para abril, nos dias 8 e 9 do núcleo 3, que são esse núcleo composto por militares, né, o núcleo responsável pelas ações táticas e incluindo os quids pretos. E no dia 29 de abril a gente tem o julgamento também do núcleo 2, responsável por gerenciar ações do suposto golpe. Larissa Arantes, semana bem movimentada no Supremo Tribunal Federal. Amanhã todos os olhares voltados ao Supremo a partir das 9h30 da manhã, né, Lari? É isso, Adriana. 3 sessões, então, né, para que os 5 ministros da primeira turma analisem, julguem, né, se essas 8 pessoas, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, se vão se tornar réus em relação à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Então, a gente tem uma sessão amanhã, como a gente já viu aí nas telas, mas não custa nada detalhar mais um pouco, né? Uma sessão começando amanhã às 9h30, depois segue para o período da tarde, às 2h da tarde, e aí a terceira e, a princípio, última sessão marcada para quarta-feira, 9h30 da manhã. E aí a gente tem uma expectativa de que haja o resultado. Eles vão se tornar réus ou não. Mas antes disso, também logo ali no inicinho das sessões, principalmente da primeira sessão, a expectativa é para saber se os ministros vão analisar se pode continuar o julgamento, ou seja, se existe alguma alegação por parte das defesas em relação ao rito formal mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, se alguma das alegações pode fazer algum sentido e travar o julgamento. Se não, continuam ali analisando e a gente na expectativa de ter esse resultado na quarta-feira, já no início da tarde ali. Como você bem disse, né, Dri? Esse é o primeiro núcleo, considerado o núcleo crucial. A denúncia da PGR ela é dividida em 5 grupos. Aí lá para o dia 8 de abril, nós vamos ter o grupo 2 e depois o grupo 3. Lembrando que os grupos 4 e 5 ainda não têm data, né, de julgamento, até porque a denúncia ainda não foi liberada, né, para julgamento. Então a gente está nesse aguardo para os outros 2 núcleos, o 4 e o 5. Larissa, é importante a gente falar também dessa segurança que está reforçada. A Ana nos trouxe, né, algumas informações a respeito das medidas de segurança que foram implementadas. Vai haver um amplo controle de quem entra, de quem sai, né, no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Vai haver também um cercamento aí no entorno, a questão da proibição de estacionamento. Então, toda uma estrutura, né, para garantir a segurança da corte, também garantir a integridade do processo, que é isso, né, que o Supremo Tribunal Federal quer também, que o processo esteja íntegro para ser julgado, todo o rito, né, seja cumprido, e também principalmente nesse contexto, né, de polarização que a gente tem, então um controle maior para que a coisa ande na mais perfeita ordem, dentro de todo o rito, dentro de tudo que está previsto. Então, tivemos reforço de gradis ao redor aí do prédio da corte, policiamento intensificado. É importante a gente dizer também que a polícia que faz, né, a segurança do Supremo, a Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal, atuando em parceria, né, com a Polícia do Distrito Federal, para que garanta, né, mais policiais aí na região e também mais segurança, e o flechamento da esplanada dos ministérios, né? Então, esse planejamento que estava em fase de conclusão
imagino que já esteja concluído, até porque o julgamento é amanhã, até para ter esse controle e esse monitoramento do ambiente externo e, claro, no ambiente interno. E imagino, principalmente, Lari, depois da tentativa de golpe, depois do dia 8 de janeiro, né, em que tudo, praticamente, tudo não, mas assim, grande parte, né, da estrutura do Supremo, do que foi realmente destruído depois dos atos de vandalismo que tivemos, a segurança realmente é um planejamento que seja principal, né, para que esse espírito de polarização não consiga atingir esse julgamento e atrapalhar todo o rito. Imagino que isso tenha sido pensado até em função do que houve, né, no dia 8 de janeiro, já tem, né, algo que aconteceu e agora, pelo menos, o Supremo também reforçando para que algo não parecido, mas que nem que algo mínimo aconteça, né, porque realmente é algo que pode atrapalhar o julgamento e não é isso que o Supremo quer. Exatamente, Adriana. E assim, quando a gente fala de esquema de segurança, né, aqui em Brasília, a gente está vendo agora com o Supremo Tribunal Federal, mas a gente vê isso também, por exemplo, quando o presidente da República recebe algum chefe de Estado de outro país, ou mesmo as cerimônias ali de posse de novos presidentes da Câmara, do Senado, enfim. Esses grandes eventos, essas grandes cerimônias, esses grandes acontecimentos aqui em Brasília, nessa questão da segurança, a gente observa, é difícil para quem vive aqui em Brasília, especificamente no plano, mas também para todo mundo que acaba sendo impactado por isso, fica difícil você não saber o que está acontecendo, né? Então, pode ser, de repente, até uma pessoa que não está tão ligada no noticiário, não está tão ligada no que vai acontecer em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas, por exemplo, como eles fecham a Praça dos Três Poderes, e é um ponto de circulação muito importante para diversos pontos diferentes da cidade, isso acaba impactando o trânsito e a circulação, não só para quem está ali com o seu carro, mas para quem pega um ônibus, para quem vai pegar um transporte por aplicativo para acabar de chegar no trabalho, porque a gente lembra, né? Aqui você tem os ministérios todos até chegar no Congresso, Planalto e STF, então isso acaba impactando e impacta fortemente. A rotina, e aí, Adriana... né? Oi? Exatamente. E aí eu fico pensando muito sobre como esse tema está em destaque, sobre como isso ganhou os holofotes. É óbvio, a gente teve um grande fato, que foi o 8 de janeiro, aqueles atos de depredação dos prédios ali, dos três poderes. Isso é algo grandioso. Mas eu fico pensando se... nesse movimento de abertura do Supremo para a opinião pública, e até conversava com a nossa repórter Alara Alves mais cedo a respeito de um livro, Os 11, que conta um pouco ali não é da história, né, mas dos principais fatos relacionados ao Supremo Tribunal Federal, começando ali de como que com o processo do mensalão, o Supremo acaba ganhando ali os holofotes, ganhando destaque, não só da mídia, obviamente, mas também da população que começa a ter um outro olhar para o Supremo Tribunal Federal e como que os ministros e e suas organizações ali dentro daquela estrutura do Supremo, isso vai tendo que ser modificado, toda uma estrutura que até então vigorava antes do Supremo ter tanto destaque midiático e na opinião pública, como que isso se transforma conforme ele vai se abrindo. E aí eu penso que se a gente pode pensar se a gente pode considerar um ápice, né? Eu acho que a gente chegou nesse ápice de holofote, de destaque e do tanto que os ministros e do tanto que o Supremo, de fato, está ali, digamos, na boca do povo, se é que a gente pode falar, no sentido de que as pessoas estão querendo saber o que está acontecendo. As pessoas querem dar suas opiniões sobre o que está acontecendo. E é claro, diante do tamanho do que aconteceu em 8 de janeiro, diante do tamanho e da relevância da denúncia da Procuradoria-Geral da República e dos nomes que estão envolvidos nessa denúncia, e aí só para citar, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, mas a gente tem aí 34 pessoas que estavam também muito
muito no noticiário na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e depois dela, né, a gente tem ali Walter Braga Neto, nós temos ali Alexandre Ramagem, nós temos ali Anderson Torres. Então, são nomes que já estavam ali sendo falados e reforçados nos 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando eles voltam agora, nesse pós-8 de janeiro, nessa denúncia, e agora sendo julgados, né? Tudo bem, amanhã não é o mérito, é para decidir se eles vão se tornar réus, mas estão, de fato, tendo seus atos analisados e julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso, de fato, é muito relevante. Então, Adriana, só para a gente observar isso, né? Como que a gente vai, o Supremo, assim, a sensação que dá é que ele foi subindo nesse degrau de abertura para a opinião pública, ou de interesse público mesmo. As pessoas foram tendo o interesse despertado ali, como que isso foi crescendo, e agora a gente chega nesse ponto. Amanhã é o início, então, dessa análise do núcleo, que é chamado de núcleo crucial, mas isso vai, né, vai continuar. Então, março, abril, isso vai se estender ao longo do ano. Então, o Supremo Tribunal Federal se prepara agora, com todo esse esquema de segurança reforçado que você destacou, que a Ana Paula Ramos destacou também, com todo esse esquema de segurança preparado agora, mas que ele vai ter que ser pensado, e acredito que já esteja, mas dizendo assim, vai ter que ser pensado para ser perene na segurança do prédio em si e dos ministros também, e de quem frequenta o Supremo Tribunal Federal, e aí jornalistas, e aí servidores, e todo mundo que está envolvido de alguma forma com a corte, né, Dri? Ô, Lari, eu acho interessante isso que você disse, né, relacionado à visibilidade dos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. Agora, não sei se a gente pode dizer que todos são celebridades, de certa forma, todo mundo conhece quem é o ministro do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, né? Hoje é fácil a gente conversar com as pessoas na rua e as pessoas sabem, pelo menos, dizer, né, quem faz parte do Supremo Tribunal Federal. E isso é muito importante, eu digo, pela transparência de tudo que acontece, sabe, na justiça brasileira. Devido à transmissão da TV Justiça, a gente tem hoje em dia canais, né, que transmitem ao vivo as sessões por meio da internet, no canal de YouTube, né, de todas as da Câmara, do Senado, do próprio Supremo, do Tribunal de Contas. Então, hoje, a transparência, ela existe, e isso faz parte da democracia brasileira, né, o que nós construímos e do que nós conquistamos com o sistema democrático, em que a gente consegue ver de forma transparente o que acontece nas sessões. E isso é muito importante, porque traz essa transparência, traz a segurança de que as coisas estão ocorrendo, né, dentro do trâmite legal, e além disso, não impede nenhuma pessoa de ter acesso ao que está sendo discutido. Então as pessoas estão atentas, né, ao que está sendo debatido, ao que está sendo discutido, às defesas. Então, quem quiser acompanhar, independentemente de processo relacionado a uma pessoa com grande visibilidade, importância política, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas qualquer tema, né, que esteja em pauta, hoje é possível a gente acompanhar os julgamentos, as sessões plenárias, as discussões, como que o deputado votou, como não votou. Isso faz parte do sistema democrático. Então, graças à tecnologia e graças também aos meios de comunicação, como e o investimento que é feito também, que é preciso, né, fazer os meios de comunicação do próprio governo, que trazem, de certa forma, essa transparência e essa informação, né, de caráter público. Isso é muito importante. E é importante a gente trazer, então, a gente vai entrar no rito, né, Lari, como que a sessão vai se desenrolar. Falando em ministros, vamos trazer aqui, na verdade, onde vai ser realizado o julgamento. Vai ser realizado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Não é no plenário do Supremo, com todos os ministros, não. São só alguns ministros que participam dessa sessão. Olário, vamos ver se eu não vou esquecer de ninguém, mas fazem parte, né, dessa primeira turma o Cristiano Zanin,
ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Também faz parte o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, né, do caso, desse inquérito do golpe. Também faz parte o ministro Flávio Dino, Carmen Lúcia e... deixa eu ver aqui, Fux. Vamos lá, Zanin, Fux. E Fux. Então são 1, 2, 3, 4, 5. 5 no total. Então aí o julgamento está na tela. Gente, como que vai ser então amanhã? O que você vai poder acompanhar? Ministro Cristiano Zanin vai abrir a sessão. Então às 9h30 da manhã está marcada a primeira sessão. Ele abre a sessão. O ministro Alexandre de Moraes lê o relatório com as informações sobre a investigação. Ministro Alexandre de Moraes, que é relator desse caso. Aí, o terceiro passo está relacionado ao Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República. Ele apresenta as considerações sobre o caso e ele tem 30 minutos para fazer isso. E aí, depois, os advogados dos acusados, né, se manifestam, 15 minutos cada um, e a ordem vai ser definida amanhã pelo ministro Zanin. Aí a gente tem também a sequência de outros ministros que votam no caso, né? A gente tem aí, deixa eu ver aqui, eu pulei o passo, o quinto passo. Alexandre de Moraes, então, vota aquelas questões processuais, se vai ser julgado no Supremo mesmo, se é na primeira turma ou se é no plenário, se o ministro Alexandre de Moraes pode ser suspeito, né, para votar ou não. Então, Alexandre de Moraes vota. Depois, outros ministros votam essas questões. Aí o relator se manifesta sobre a denúncia e os demais ministros votam. Eles votam na seguinte ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Por que essa ordem? Porque é a ordem que foi distribuída eletronicamente o processo. Então é respeitada essa ordem e por isso eles votam nessa ordem. Mas, nesse caso aí, né, Lara, eu acho que a ordem não importa muito. Pelo menos o resultado desse julgamento está mais ou menos claro para a gente. Exatamente, Adriana. É importante a gente destacar esse rito para quem está nos acompanhando entender que, de fato, existe algo definido, que teve uma distribuição eletrônica, que tem toda, né, ali, cada um tem o seu tempo definido para falar, para fazer suas alegações, até para não se estender tanto e a gente passar ali das 3 sessões. Inclusive, eu acompanhava um especialista dizendo que acha que será suficiente essas 3 sessões para a gente chegar num resultado aí, se serão de fato, se esse grupo de 8 pessoas, se todos eles vão se tornar réus ou não, né? Esse resultado sairia a tempo, que é suficiente ter 3 sessões para isso, que não precisaria de uma 4ª sessão, que seria, por exemplo, na quarta-feira à tarde. Mas, Adriana, queria só fazer um adendo nessas informações que você acabou de trazer para a gente, que foi, inclusive, o nosso setorista de judiciário, o Edio Júnior, que acabou de enviar, sobre como que vai ser, inclusive, o esquema de segurança. A gente falava mais cedo, mas ele acabou de enviar, então são informações, digamos assim, quentinhas, né? Cães farejadores farão uma varredura no anexo, onde ficam os plenários das turmas, às 7h30 da manhã. Então, 2 horas antes da primeira sessão prevista para acontecer na primeira turma, já vai ter ali, então, esses cães farejadores verificando se está tudo ok. Vai ter também, além disso, policiais para fazer ali a segurança e também, além disso, quem pouco antes das 10 da manhã estiver no plenário, não pode mais sair para ficar circulando ali. Aí agora falando um pouco da cobertura jornalística, mas só para a gente ter uma noção de como que isso, como que o esquema de segurança está sendo fortemente colocado em prática, foi fortemente planejado. Então, quem estiver no plenário não pode mais sair para circular, e a não ser que seja no intervalo de almoço, ou seja, entrou, não sai mais. E aí, fora isso, acompanhando toda a movimentação do lado de fora também, a gente vai ter aquela circulação, os gradis que você falou mais cedo, mas só para destacar isso, a importância dessa cobertura e do reforço de todo esse esquema, Adri. Pois é, e apesar do placar a gente já ter ideia de como vai ficar, fato é que a sessão, né, com certeza,
vai ser marcada por um amplo debate e embate aí entre a defesa, né, dos acusados e o ministro Alexandre de Moraes. Isso também a gente não tem dúvida. A gente pode esperar também, né, um clima bem tenso entre defesa e principalmente entre o ministro Alexandre de Moraes, por conta de tudo que já aconteceu, por toda a atenção relacionada a esse processo. A gente tem também a questão da suspeição que foi colocada, né, antes mesmo do julgamento ser marcado, mas que já foi votado, os ministros estão liberados, não há qualquer indício de suspeição, eles estão aptos, né, a votar. Então o ministro Alexandre de Moraes, ele chega também com esse trunfo, né, na mão, de certa forma, sim, com mais autoridade, né? Exato. Acho que, se eu não me engano, foram três ações diferentes, sim, digamos assim, né? 3 processos diferentes, questionando, pedindo a suspeição ou impedimento. Moraes, Zanin e Dino. Teve a abertura para análise dessa questão e foi fechada na sexta-feira passada mesmo, ali, dia 21, já estava fechado. Não existe, eles não têm que ser retirados ali da análise. Então, ele chega fortalecido. E, Adriana, só para acrescentar, algo que você dizia sobre o embate ali, o debate entre nessas Alexandre sessões. De Moraes e a defesa. Exato. Os votos não serão fracionados, ou seja, o ministro fala de todos os denunciados de uma vez na mesma manifestação de voto. Essa informação que o Edio Júnior traz para a gente também. Então, isso é importante, porque, de certa forma, agiliza, né, Adriana? Tudo bem, vai concentrar tudo ali numa fala só, mas quando você, entre aspas, obriga o ministro a falar de todo mundo de uma vez só, não vai ficar naquele vai e volta, né? Falou do Jair Bolsonaro, depois falou do Alexandre Ramagem, aí voltou para o Jair Bolsonaro. Não, vai fala todo mundo, sem fracionamento de voto. E acho que daí parte também essa expectativa de que realmente 3 sessões são suficientes para ter esse resultado já na quarta-feira, ali no período da tarde, Adriana.